Hoje, em Mestre do Metal, o mestre da metalurgia, Ian Russell, relembra os melhores projetos da segunda temporada. Na segunda temporada, o objetivo foi levar os projetos mais além. Eu pensei que ficaria bom, mas ficou espetacular. Uau! Fiquei impressionado. Eu queria muito fazer coisas que nunca tinha feito antes, sacou? Me aventurar num grande desconhecido. Ele foi fundo nesse projeto. Eu estava pensando, ei, vou aprontar uma pra esse cara. Isso é uma pilha de peças. Por isso você é o cara para esse projeto. Eu enfrentei com a cara e com a coragem. Mestre do Metal. Melhores projetos. Segunda temporada. O primeiro projeto que eu queria fazer era um Packard de 1948, que estava abandonado na oficina do meu amigo Dom. Eu queria transformá-lo numa caranga customizada para o meu amigo Tom. O maior desafio ao cortar o Packard era a corcunda na traseira do teto. E eu resolvi isso e mostrei ao Tom. Chegou o vizinho. E aí, cara? Uau! Arrumei um carro. Esse é o Packard, né? É. Eu fiquei muito animado ao ver o Packard na oficina. Eu liguei pro Ian e disse, e aí, eu tenho que ir aí. Eu tenho que dar uma olhada nele. Foi só colocá-lo no chão e cortar a parte superior. Ele adorou. Agora que eu tô vendo pessoalmente, eu gostei como um 4 portas. Eu parei nos painéis do teto. O próximo passo agora é colocar na roda inglesa e depois soldar tudo. Eu tenho uma maneira de trabalhar sozinho. Mas aí, tem mais alguém na oficina, então vamos trabalhar. Poder trabalhar com o Ian hoje é algo muito, muito especial. É uma construção bastante complexa. Criar um grande teto para um carro cortado. O mais importante é criar a linha do teto. Eu quero minimizar a quantidade de preenchimento na carroceria. Então, na verdade, é empurrar, segurar na posição e soldar para ficar no lugar. Sabe, é como os artigos que você lê nas revistas. Então, mandei ele para dentro do carro para segurar a chapa de metal. Eu teria que usar um monte de engenhocas para segurar o teto. Mas ele estava ali fazendo isso e estava animadaço. O Ian, na minha opinião, é o atual Ed Roth. Ed Roth foi um customizador radical muito inovador. O Ian tá apenas tomando esse posto. O que esse equipamento faz é unir o metal, ou seja, ele cria uma cúpula. Ian pensa diferente, não tá nem aí pro que os outros acham e constrói o que ele quer. Essa chapa aqui vai ficar cada vez mais curva à medida que tirarmos as marcas do martelo. Eu não tenho muita intimidade com a roda inglesa, eu só usei algumas vezes. A Eastwood tem um modelo simples, portátil, e funcionou muito bem. Podemos? Vai. Eu soldei a chapa de metal no lugar. É isso. Esse é o carro. A linha foi estabelecida. É só uma questão de acabamento. Se você gostou, vamos nessa. Eu vou montar tudo e partir para a próxima. Mandou muito bem. Assim que acertamos o teto, Tom teve que sair. Então eu tinha que pintar e terminá-lo, porque eu queria mostrar para ele o carro completo e pronto para dirigir. Quando eu sentei no Packard, cara, sei lá, foi uma sensação indescritível, é muito legal. Eu tô pronto pra ir nessa, cara. E eu sou um cara maneiro porque eu vou dirigir aquele carro. Essa foi uma experiência muito emocionante. Nós tiramos o carro da oficina e eu tava com muita raiva. Eu achava que nós estávamos indo na direção errada, mas eu consegui. É indescritível. Nem sei dizer o quanto eu tô grato, porque não há palavras para expressar isso. Aliás, entrar no carro e poder cruzar os boulevards com um grande sorriso no rosto, não há como expressar o quanto eu tava animado lá. É um carro legal e eu não vejo a hora de exibi-lo. Tom me ajudou com um monte de coisas no passado. Então, fazer todo esse esforço extra valeu a pena. Ele está muito feliz com o resultado final. O Packard não apenas foi finalizado e entregue, mas como é um projeto em evolução. Ele está na oficina agora e estamos desenvolvendo algo totalmente novo. O próximo projeto foi para o meu amigo Victor, e quem sabe o que virá pela porta. Ele sempre tem um monte de ideias malucas. Victor chegou com um monte de plantas e metralhando informação.
Outra noite eu estava pensando em um projeto que eu preciso. Eu tenho uma locadora de plantas e flores. Preciso de um carro pequeno que chame atenção para o meu negócio. Algo que as pessoas vejam e pensem, que negócio é esse? Se o Victor quer espetáculo, veio ao lugar certo. Victor queria construir um kit car Volkswagen, chamado Bunny Bug, e ele achou plantas antigas. Mas lembre-se, como em tudo que fazemos, isso não significa nada. Significa que alguém construiu algo assim, então o nosso não pode ser assim. Nós vamos pegar essas plantas e turbinar o carro. Vai ser totalmente incrível. É claro que vai ficar legal. A primeira coisa que eu precisava fazer era construir o chassi para a carroceria. Ele já tinha um chassi encurtado de Kombi, mas não tinha estrutura para parte do kit. O problema desse veículo é que ele é como uma ameaça tripla. Ele vai andar por aí com um visual maneiro, quando estacionado causará o mesmo impacto, e em seguida as laterais dobram e ainda pode andar por aí. É uma ameaça quádrupla. Faz 4 coisas muito bem. Eu já tinha feito toda a estrutura da carroceria e queria muito mostrar ao Victor. Há sempre uma competição amigável entre a gente. Eu queria mostrar meu conceito e convencê-lo. E aí? Assim que eu entrei, como sempre, havia sido feito mais do que eu esperava. Eu adorei o ângulo que você fez. Estive pensando e sonhando com isso também desde que saí e eu queria... Sabe, deixar bem inclinado. Eu não sabia se para trás ou para frente, mas você leu a minha mente. Em vez de fazer as portas como o plano que mostrou, ela abre para cima, as duas. Ficou demais, ele no letreiro Ultra Greens quando você estacionar. Ficou bom pra caramba. Eu estava pensando, vou aprontar uma pra esse cara. Eu vou querer que ele faça algo que levante pra mostrar o meu letreiro e aí eu entro e é só levantar a porta e o meu letreiro vai aparecer. O cara leu meu pensamento. E é isso mesmo, ficou muito louco, Aquele projeto foi muito inspirado e rápido. Eu fiz o acabamento e preparei para pintura e interior. Não fazíamos ideia do que essa coisa viria a ser. Está além de minhas expectativas. Não é um carro de exposição. É um utilitário que eu levei ao próximo nível. Ele vai ficar todo sujo e andar na lama. Tivemos sorte com o motor. Ele é demais. Tudo acabou funcionando muito bem. Ele anda pra caramba. Eu queria que ele não fosse embora. Eu acabei me apegando a ele. Poder dirigir ele pela primeira vez foi muito legal. Ficou perfeito. Eu tenho certeza que o Victor vai usar esse carro em mais lugares do que apenas no trabalho. Então, além da pintura, o Victor caprichou no interior. Ele fez o interior com um vinil personalizado em 2 tons, banco especial em dourado e verde. Ele tem um volante personalizado, ele colocou grama sintética no interior em vez de carpete. O carro ficou uma beleza. O motivo pelo qual eu e Ian trabalhamos tão bem é porque ele é criativo. O que eu mais gostei é que é um conceito único. Você não vai levá-lo a uma exposição de carros e compará-lo com nada. Então, há uma certa liberdade nisso. O meu amigo Jack tinha uma picape Econoline customizada há anos. Ele tinha algumas ideias muito radicais que queria levar ainda mais adiante. Vamos ter que tirar mais ou menos isso do meio e eu quero que o teto seja mais baixo, dessa altura. O Jack me pegou totalmente desprevenido nesse projeto. Eu estava pensando num esquema de cores radical, sabe? E ele estava falando em cortar a picape. Então você quer cortar a carroceria inteira? Como está, já é uma bela de uma picape, cara. Eu sei. Tem certeza que não quer fazer isso em outra? Essa aí é... Não. Tem que ser essa aí mesmo. Jack me mostrou os desenhos que ele tinha e começamos a trabalhar. Tivemos que modificar quase todos os painéis. Geralmente eu fico na retaguarda, avaliando tudo. E essa é uma grande vantagem em ter outro profissional trabalhando. Você tem 4 olhos em vez de 2. Ainda tem que descer mais. A medida de um fio de cabelo. 3 milímetros. Eu não tenho cabelo. Isso aí, melhorou. A grande vantagem sobre como o Jack pensa num projeto é... ele não fica em dúvida sobre o que ele quer. Ele diz sim ou não. Bem eficiente. E é disso que eu gosto. Tomar uma decisão, mantê-la e seguir em frente. Assim que chegamos à janela traseira,
O Jack deixou tudo por minha conta. Então eu fui trabalhar nela e deixar bonita. Isso foi, no mínimo, um desafio. Gostei do que fez com a janela. Ficou lindo, hein? Eu gostei muito do resultado da traseira do teto, e aí o Jack mostrou as lanternas traseiras que ele queria usar. Caramba, essas lanternas são gigantescas. De onde você tirou esse negócio? Eu nunca vi nada assim. Ele era de um Chrysler 70. Eu achei no ferro velho. Ele olhou e perguntou, que negócio é esse aí? E eu disse, vamos experimentar, vamos colocar os dois juntos e ver se encaixam na picape. Sabe, as lanternas traseiras são um pouco diferentes do que eu pensei. Eu achei que faríamos buracos e colocaríamos a outra de volta. Não tem, não. Então você vai modificar todo o projeto da traseira da picape também? Eu tô vendo. Pois é, eu sou assim mesmo, né? Isso meio que muda tudo. Eu não sei onde ele quer chegar com isso. Vamos ter que dar um jeito. Para deixar aquelas imensas lanternas legais, eu tive que emboti-las na traseira da picape. Jack e eu não tínhamos conversado a respeito disso, então eu corri o risco. Eu espero que ele goste. E aí? Eita! O que acha? Vai ficar legal? Só porque fiquei fora 1 ou 2 dias, olha o que acontece. Que beleza, hein? Nossa! Só tem uma coisa errada. O quê? Tá de cabeça pra baixo. Não, não é brincadeira. Tá. Eu coloquei o contrário, não é mas... brincadeira. Eu falei, peraí, parecendo um sorriso. Tá perfeita. Quando eu entrei e olhei as lanternas, fiquei chocado. Achei que ficaria legal, mas ficou espetacular. Me amarrei. Eu não acredito que em 3 semanas chegamos assim tão longe. Ficou muito bom. Do cacete. A câmera não para até o Jack sossegar. Quando a câmera digital está em cena, nós sabemos que estamos no caminho certo. Estamos falando o mesmo idioma com todos os elementos de fabricação do projeto, mas o fundamental é o detalhe da pintura. Estamos fazendo algo muito radical e temos opiniões diferentes sobre qual deve ser a cor. Essa cor aqui é laranja pôr do sol. Eu tenho uma ideia para essa cor. Parece um pôr do sol. Fui eu que comprei um galão dela e é a cor que vamos usar. Essa cor no metálico, um belo metálico. Vamos ter que acrescentar alguma coisa, como uma cor de carro de produção. Preciso destacá-lo. Na verdade, a nossa diferença de opinião no esquema de pintura até que acabou sendo bom no final, porque nós tínhamos 2 elementos separados que se uniram num grande resultado. Gene Winfield me inspirou bastante para fazer o trabalho de pintura. Eu não estou dizendo que minha pintura pode ser comparada a dele, mas é muito boa. O vermelho desbota gradualmente para o preto, na direção da soleira. Ian queria me surpreender com o desbotado. Eu vou te dizer uma coisa, ele surpreendeu sim. Ficou muito bom. O Jack se amarrou. A primeira coisa que ele sacou do bolso foi a câmera. Então eu vi que tinha acertado. Essa foi a história durante todo o projeto. Se ele começasse a tirar fotos, eu sabia que tinha acertado. O projeto seguinte foi para o meu amigo Kai. Ele tem um monte de motocicletas e queria colocar a Harley Davidson Sportster 1958 dele de volta na estrada. Assim que nós chegamos na casa dele, ele me perguntou o que eu queria em troca da mão de obra. Eu quero aquela. Quer aquela? É. Aquela. Aquela? É. Ok. É claro que eu fiquei encantado com a Harley antiga, mas logo ao lado havia uma moto de polícia. KZ1000. É um hot rod. Eu nunca andei nela. Eu já tenho há algum tempo. Parece que o Kai ficou com ela numa troca, sei lá. Veio de um amigo dele que comprou algumas no leilão. Isso é muito comum. Motos da polícia são aposentadas depois de uma certa quilometragem e o Kai acabou ficando com uma. Essa é a KZ1000. Você já assistiu Road Warrior ou Mad Max? Já. Era essa moto que eles usavam. Tá, eu não sou muito fã das Kawasaki, sabe? Eu também não sou muito fã das Kawasaki, mas olha só esse motor. Quando o Ian disse que estava interessado na Kawasaki, eu fiquei meio surpreso. É a que você quer? Eu vejo essa moto como uma moto de corrida pelada. É muito maneira. Sabe de uma coisa? Se fizer a Sportster, pode ficar com ela. Eu vou fazer isso. Fechado. Em troca da mão de obra. É, falou. Ok. Aquilo acabou virando a batalha das motos.
Eu ia ser radical com a moto da polícia e a moto do Kai. Tava toda original, mas era exatamente o que ele queria. É, tá bacana mesmo. Vai ficar irada. É, acho que vai. Eu diria que tá muito mais perto de terminar do que a moto que eu tô construindo. É uma bela máquina. Você com certeza vai ficar em segundo lugar. Você acha? A coisa esquentou hoje aqui cedo, sabe? Eu não sou de guardar rancor, mas eu gosto de dar umas cutucadas de vez em quando. O Kai tava lá sentado, admirando a máquina, e eu pensando... Você ainda não viu nada. Olha só aquela moto lá. Tem fibra de vidro babando do paralama traseiro. Isso é que é visual. Tá parecendo um monstro do pântano agora. Isso é muito irado. Do jeito que tá agora, acho que não vai competir mesmo. Eu já vi motos mais bonitas na vida. Não posso dizer que já vi mais feias. Valeu. De nada. Depois da esnobada do Kai, eu quis pregar uma peça com a moto dele. Eu tenho um monte de peças que ganhei do meu amigo Gary. E havia tanto potencial nas prateleiras do Gary que eu queria ver na moto. Eu coloquei na moto e deixei. Visual estilo anos 70. Agora não tá faltando mais nada. Tem todos os detalhes. Era disso que eu tava falando. Um dia da caça, outro do caçador. Só tá precisando de um garfo de 3 metros de comprimento. É isso aí. Oi, Ian. Qual é a boa? E aí, cara? Eu deixei sua moto prontinha pra dar partida. Caramba, olha só isso. Eu só fiz uma leve estilização. Minha nossa. Olha só isso. Escapamento rabo de peixe e tudo. Que maravilha, cara. Eu adorei. Ficou demais. Quando eu entrei, eu fiquei muito surpreso em ver como a moto havia mudado. Pode ter sido uma piada, mas eu me amarrei. Eu adorei. Cara, ficou demais. Eu quebrei a cara. Ele chegou lá e adorou. Eu pensei que você fosse odiar, mas parece que se amarrou. Eu adorei o escapamento, adorei a barra traseira. Essa pegadinha bizarra, na verdade, resultou numa bela de uma moto. Houve meio que um debate entre o Kai e eu no final. Na verdade, ele queria uma moto mais discreta. Eu coloquei o escapamento que fiz pra moto do Kai, mas eu tava me coçando pra mostrar a ele o progresso da minha. Lembra do meu paralama traseiro, o monstro do pântano? Mudou um pouquinho. É? Ficou linda, cara. É. Tá linda, tá lisinho. Quando eu vi a Kawasaki, eu fiquei bastante surpreso com o que ele fez e ficou... Eu tô chegando lá. Ficou legal. No fim, eu consegui terminar a minha moto. Ficou exatamente como eu esperava. Uma moto simples, confiável e uma máquina muito potente de pilotar. O grande objetivo desse projeto foi a transformação. Antes era uma motocicleta da polícia toda certinha. E eu fiz tudo errado e deixei maneira. Uma máquina muito agressiva. Eu sabia o que havia dentro dela, só soltei. A moto do Kai ficou muito legal. Levamos as motos pra estrada e testamos. Elas andam muito bem. Eu adorei o visual. Eu simplesmente adorei o visual. Ficou... É a velha guarda. No geral, ela anda exatamente como eu esperava. Sabe, ela é confortável, tem muita potência. Bom, a moto do Ian, a Kawasaki, enfim... Como eu disse, eu não achava no começo que ele fosse fazer alguma coisa com ela. E o Ian, como sempre, tirou um coelho do chapéu, ou da cartola. E eu tive a chance de pilotá-la. E eu fiquei... Eu tive uma surpresinha muito agradável. É uma moto bem legalzinha. De vez em quando, é bom variar um pouco e montar algumas motos. Eu não faço isso sempre. Eu faço raramente. Porque eu gosto mesmo de carros. Então, eu estava pronto para voltar para eles. O projeto seguinte que eu fiz foi com meu amigo Bill. De que ano é? É de 1962, pelo que lembro. É disso que eu tô falando. Eu acho que é uma van Ford Falcon. Início dos anos 60. Entre eixos curtos. Parece que era de uma empresa de serviços públicos ou algo assim. O interior tá um pouco desgastado, mas tem muito potencial. Consegui convencer o Bill a fazer a van como conceito, para ele poder vender e financiar outros de seus projetos. E acabou dando muito mais trabalho do que nós imaginamos. Eu tenho algumas boas ideias de como colocar a van de volta à ação. A pergunta é, será que vai dar? Tá legal, eu vou começar pela dianteira. Porque, pra mim, parece que... tá escondendo alguns segredos.
Primeiro tirei o para-choque dianteiro, depois tirei as setas, os frisos e comecei a lixar. E é aí que a história começa. Tem 1 tonelada de massa nessa coisa. Eu tô fazendo uma escavação aqui, sabia? Eu tô cavando fundo. Eu pensei que desse pra lixar, mas foi ficando cada vez mais grosso. E então eu acabei tendo que usar uma certa brutalidade. É, tem um monte de massa aqui. Embora a van pareça estar em bom estado, dá pra ver que esconde segredos. Parte do meu tempo no Egito foi gasto fazendo exatamente esse tipo de operação. Eu diria que houve um evento traumático. A van colidiu com alguma coisa e depois foi muito mal consertada. A solução mais fácil seria conseguir um painel substituto, mas eu tenho certeza que eu consigo repará-lo e recolocá-lo no lugar. O legal disso é que não é um procedimento de lanternagem normal. Eu vou usar um maçarico e voltar à era medieval. Esse pedaço de metal foi criado de uma determinada forma. A única coisa que mudou foi a colisão. Deixou numa forma diferente. Eu quero trazê-lo de volta ao que era. E isso é feito por uma série de aquecimento e marteladas. A ideia é encaixar as peças no lugar e depois continuar martelando e trabalhando o metal. A van ficou muito legal. Terminamos tudo e estava pronta para ser mostrada a um cliente em potencial. Bill tinha alguém interessado em comprá-la. Levei a van pro Bill e quando eu estava mostrando a van para ele, o Jeff apareceu. Caramba, cara! É bom te ver de novo. É bom te ver, Ian. E aí, Bill? Quando eu cheguei e olhei pra minha van, simplesmente fiquei encantado. Ficou perfeita. Parece um furgão branco liso do lado de fora, mas o interior é todo equipado, luxuoso. E colocamos paus de cortina também. Caramba, cara. É. A cortina é flanelada? É, cortina flanelada. Cara, estou muito impressionado. Quero logo ir pra praia. Vamos dirigir. Ótimo, vamos lá. Só temos que abrir as portas, entrar na van e dar partida. É, lá vou eu. Então, olhando o exterior e o interior da van, como espectador é ótimo, a estética ficou perfeita, é tudo que eu gostaria de ter. Mas não é a sensação de dirigir. Depois que eu dirigi, aí sim me conquistou. Quando começamos o projeto, eu não sabia como ia acabar. Fizemos muita coisa, mas no final acabou se tornando uma van bem legal. O próximo projeto surgiu de uma forma completamente diferente. O meu amigo Tom estava organizando uma exposição beneficente de carros e eu queria construir alguma coisa para dar uma força. Eu fui até a casa do meu amigo Bill. Ele sempre tem um monte de projetos legais e eu sabia que ele tinha alguns caminhões antigos. Na infindável pilha de peças do Bill, ele tinha um caminhão de bombeiros. Minha nossa! Eu adoro o caminhão dos bombeiros antigo porque o Roadster é um daqueles projetos que nunca terminam e eu nunca consegui levar para frente. Eu precisava ver melhor aquilo. Eu tirei a cabine do lugar e vi que estava em ótimo estado. Sei que o chassi já tem o visual. E depois, vendo a carroceria e as chapas laterais, eu pensei, caminhão hot rod gigante. Eu sempre gostei muito de observar o Ian e ver as engrenagens da cabeça dele funcionando e o que ele faz. Esses são os blocos de montar básicos para o meu projeto. Contei ao Tom o que tinha achado. Ele topou a aventura e quis me dar uma ajuda. Eu tava pensando que seria muito legal se o Ian fosse à exposição, mas agora ele tá falando em construir alguma coisa. Todo o visual desse projeto depende de como a carroceria fica no chassi. É o visual de todo o veículo. Colocamos a cabine no lugar e pude ver imediatamente, e o Tom concordou, que o caminhão estava muito alto. Olha como essa droga é imensa. É, fica muito desajeitada, tão alta desse jeito. Pois é, tá muito alta. A minha ideia inicial era deixar o caminhão estilo highboy, com um visual antigo em cima da estrutura. Mas assim que colocamos no lugar, deu pra ver que não ia ficar legal. Por isso que eu queria colocar a carroceria. Ela tá muito grande. Quando o caminhão tá todo levantado, a carroceria parece pequena. Mas agora parece imensa. A distância até o chão muda tudo. A parede corta-fogo parece uma desgraça de lápide. É gigante.
Acho que temos que encaixotar. Não resta a menor dúvida. Vai ficar muito mais maneiro também. Claro, eu tô falando de hot rod. Você sabe qual é a fórmula. Baixo, pneus grandes, pequenos e inclinado. Temos que desmontar esse negócio. Tá bonito, mas ainda não chegou lá. Tanto eu quanto o Tom concordamos que a caixa grande na traseira da cabine não era o visual que queríamos. A primeira coisa a fazer era cortá-la. Encaixotar significa rebaixar a carroceria em relação ao chassi. Isso dá a todo o veículo um perfil mais baixo. Só que você perde espaço interno. Mas eu não tô nem aí pra conforto. O que interessa é o visual. Vamos socar o bicho no chão. Eu tô amarradão. Eu adoro cortador a plasma. Eu uso o dia inteiro. Eu coloquei os óculos, baixei a proteção, curtindo o momento, e o Tom chegou gritando. Aí, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Pensei que ele tivesse animado com o caminhão e falei... Esses carros têm madeira, cara. O que a gente faz agora? Eu chamo os bombeiros. Eu tava lá, trabalhando no caminhão dos bombeiros, e aí pensei, o que um bombeiro faria? Eu fui pegar a água. Tudo resolvido. Tom, é por isso que eu gosto de ter você por perto. Apagamos o fogo, rebaixamos a carroceria como esperávamos e ficou ótimo. Agora sim tá parecendo um hot rod. Ficou perfeito. O que acha disso, capitão? Vai funcionar? Cara, agora parece um hot rod. Deu muito trabalho trazer à vida aquele conceito. Eu deixei o caminhão pronto e pegando fogo. Eu dirigi e estou pronto para levá-lo ao evento. Tom não via o caminhão há alguns dias, então quando eu cheguei nessa manhã, ele ficou muito feliz em vê-lo. Pô, cara, eu fiquei amarradão, ficou sensacional. Aí, sempre que eu trabalho com o Ian, eu ensino alguma coisa, mas também aprendo, sabe? Eu aprendo alguma coisa a respeito de construção ou artisticamente. Isso me ajuda a crescer como hot rodder e construtor de carros. O próximo projeto foi uma construção com meu amigo Stone. Era realmente uma coisa única, porque tinha muito pouco a ver com o carro. Era mais um projeto escultural. Meu nome é Stone e eu sou fabricante de metal e escultor e eu construo coisas ridiculamente grandes para festivais. O conceito inicial era uma série de esculturas que o Stone fez, chamada O Monstro Caolho. O tamanho original do Monstro Caolho era de pequenas esculturas de aço que eu fiz à mão. E eram só pequenas esculturas que eu exibi em galerias. Ele me disse que está querendo construir uma escultura gigantesca de um monstro caolho. Uma escultura dirigível de 9 metros de altura. Eu vou te falar uma coisa agora. Eu conheço o Ian e me conheço. Tipo, se surge alguma ideia nas nossas cabeças e a gente diz, isso seria legal. Literalmente, na manhã seguinte, nós vamos não desenhar um plano, mas começar a construir. Isso aqui é o interior do monstro caolho, onde você tem toda a parte mecânica e o motor. Esse negócio é um mutante. É uma estrutura de Ford modelo A28. E eu instalei uma traseira de Mercedes-Benz com suspensão traseira independente, com motor e transmissão, com eixo dianteiro de picape Chevy. Uma das maiores e mais loucas reações que eu já tive, além do que ou seja, é algo tipo assim, nossa, que é isso? Que estranho. Mas quando você diz que é um carro ou você não diz nada e entra lá e dá a partida e começa a dirigir através da multidão, a reação é, mas o quê? E você diz, então é isso. Todas as esculturas do Stone são esféricas. E para torná-la proporcional com o que ele quer fazer, nós tivemos que construir uma esfera de 5,5 metros de diâmetro. São tubos de alumínio, presos nas extremidades, para criar uma série de peças grandes, que formam uma enorme esfera. A parte do Ian é uma das partes mais importantes. Não é exatamente o que você vê, mas o que está dentro do carro, que é transferir todos os controles que estariam a 1 metro de altura para 4 metros no ar e, na verdade, torná-lo funcional. Você dirige como se fosse um navio pirata. É uma estrutura enorme, a 4,5 metros do chão. Todos os controles e o volante estão lá em cima. Então, fizemos 2 lentes para o globo ocular, da mesma forma que eu fiz as bolhas de plástico e as lanternas dos outros projetos. Para esse aqui, eu usei um forno redondo. Usamos a mesma churrasqueira de propano e fizemos formatos circulares, seguindo as especificações do Stone. Ele sabia qual era o diâmetro do globo ocular. Fizemos um anel, uma placa de apoio e moldamos. É meio complicado porque é colorido, mas é translúcido. Você não pode pintar a peça.
porque durante o dia pode parecer grande, mas à noite não vai parecer tão grande a 10 metros de altura. Você precisa iluminar por trás. Mesmo a peça sendo pintada, na verdade ela é totalmente translúcida, então a luz penetra através da tinta. Nós criamos nosso globo ocular de coisas que fizemos aqui na oficina. Montar essa escultura é um grande esforço. A montagem leva um dia inteiro, mas a recompensa é quando o sol se põe, você entra na cabine e sai por aí. É um veículo muito legal. É muito divertido. Funciona perfeitamente. É exatamente o que tem que ser. Que é um espetáculo dessa coisa louca que ninguém nunca viu. Trabalhar com Stone foi uma mudança bem legal, porque foi pura arte. A maioria dos clientes com quem trabalho são ligados a carros. Ali eu tinha uma escultura totalmente mecanizada, o que é muito legal. O projeto seguinte foi para o meu amigo Dom. Ele tinha um antigo Ford C-Cab 1922 e uma pilha de peças antigas. Apesar de antigo, ele está em ótimo estado. Eu tenho aqui o chassi dele. E alguns paralamas. Ah, legal. Foi isso que deu origem à ideia. Tudo começou com o Dom achando uma manivela manual. É um caminhão guincho, que deve ser de 1930, alguma coisa assim. Esse gancho aí ficou parado durante 33, 34 anos. Sempre pensei que seria muito legal ter um caminhão reboque antigo. Basicamente para transportar as coisas aqui pelo depósito. Cada projeto tem um tipo de charme, alguma coisa que te atrai na construção. O que me atrai nessa é a manivela. Eu acho que se construirmos o caminhão para refletir essa época, acho que vamos fazer alguma coisa bem legal. Olha só, encaixou feito uma luva, Ian. Temos peças de 4 décadas diferentes e há muito espaço para preencher. Com tantas peças diferentes, você pode fazer várias coisas diferentes. Como vai ser um caminhão reboque para o dia a dia, eu comecei a trabalhar na traseira. Eu estava fazendo o braço e aí o Dom me mostrou um tanque de combustível que ele quer usar. O tanque que o Dom me mostrou é meio genérico. Parece alguma coisa que devia ser embaixo da caçamba. O caminhão tem uma área aberta entre a caçamba e a cabine. E eu acho que construir um tanque de gás personalizado vai resolver. Ian tem ideias próprias a respeito de como vai ficar. E eu tenho as minhas próprias também. Então, eu fico um pouco preocupado. Sai daí. Sai. Foi mal, Charlie. Já construí vários tanques de combustível ao longo dos anos. Mas para esse caminhão, eu tenho uma ideia muito legal para um tanque oval estilo velha guarda. Vamos começar. Desde o início, quando comecei a me interessar em trabalhar com metal, eu queria construir as coisas do zero, sabe? Eu queria fazer tudo sozinho. A razão pela qual eu comecei a usar objetos abandonados foi por causa da forma curva do metal, que é muito mais acessível. É possível construir componentes maiores, em vez de se concentrar nos pequenos detalhes do metal curvo. Naquela época, estavam fazendo coisas bem legais de materiais básicos. Então, eu faço a mesma coisa. É meio que uma tecnologia de Homem das Cavernas. Mas funciona. Uma tampa de aço esculpida. Eu queria fazer o tanque e os suportes para segurá-lo, para ficar parecido com o que você vê num caminhão antigo. O que estou tentando fazer aqui é encaixar esse raio com uma curva suave e depois eu vou apertar com um pedaço de cano. Desse jeito, eu vou ter mais uma forma oval do que um círculo perfeito. Depende do que você tem para trabalhar. Mas era mais fácil começar do zero, porque tínhamos que fazer um tanque personalizado proporcional ao veículo. Aí está, meu camarada. É interessante como o tanque ajuda a fazer uma transição entre a cabine e a caçamba do caminhão. A forma como o tanque de combustível ocupa o espaço ficou absolutamente perfeito e antigo para o veículo também. São pequenos detalhes assim que podem converter um homem como esse ao processo criativo. Uma pequena vitória nessa grande guerra. E no final, o caminhão acabou ficando muito maneiro.
Ian acertou em cheio, ficou inacreditável. As coisas que eu dei para ele trabalhar, ele mandou muito bem. Olha só o caminhão, está absolutamente lindo. Tem coisas dos anos 40, tem coisas dos anos 30, tem coisas dos anos 20, e aí o drivetrain e o chassi são dos anos 60. Trabalhar com o Ian nesse projeto abriu minha mente para muitas coisas. E esse projeto foi sensacional. Aliás, ficou muito melhor do que eu esperava. O projeto seguinte foi para o meu amigo Mark. Ele apareceu com um reboque cheio de peças. E eu não tinha certeza do que ele queria fazer. Eu tenho sorte em ser um dos clientes do Ian. Eu gosto que ele deixe sua criatividade assumir o projeto, porque quanto mais radical se tornar, melhor fica. Eu adoro esse clima aqui, cara. É maravilhoso. Ele veio do Canadá e se amarra em coisas radicais. Ele não é muito chegado à restauração e essa também é a minha praia. Eu quero que veja isso antes de te mostrar o projeto em si. Originalmente, toda a ideia surgiu com um desenho e, para mim, ele é o único capaz de realizar isso. Você disse que era um Volkswagen. É um Volkswagen. Ele me deu um desenho e era um hot rod radical. Eu topo qualquer coisa. Então parece que é um hot rod com motor de Kombi na dianteira. Parece um dos carros monstros do Ed Roth, mais ou menos nessa linha. Só tem um estilo mais novo. E eu acho que ousar ainda mais é sempre muito legal. Eu estava ansioso para ver o que Mark tinha no reboque. Esse não é igual ao último que eu trouxe. Ok. Esse está um pouquinho pior. É meio curtinha essa Kombi que você tem aí. Não era bem o que eu esperava. E lá vem os palhaços. O grande desafio é deixar parecido com o desenho. As coisas que o Mark tirou do reboque não tem nada a ver com o que vamos fazer. Vai ficar maneiro. Não vai ter nada igual. Eu tenho minhas próprias ideias de como isso tem que parecer. Para mim é meio que um Rat Rod, mas eu falei pro Ian que vamos fazer disso uma Rat Kombi. Mark tá falando em Rat Rod. Ele quer alguma coisa fácil de construir, sabe? Eu olhava pro desenho e via um carro customizado de exposição. Tipo assim, direto. Meu tempo é meio corrido, corri até aqui para deixar o carro. Isso é só um pit stop pro Mark. Ele vai voltar pro norte e eu vou ter toda a liberdade para trabalhar nesse projeto. Esse é o mais legal. Forrest Gump disse, você nunca sabe o que vai encontrar numa caixa de chocolate. Bom, isso é meio que acontece comigo e com o Ian. O Mark voltou pro Canadá e me deixou trabalhando nesse projeto. O meu conceito era deixá-lo parecido com o desenho o máximo possível. Capaz de dirigir e o mais radical e louco carro de exibição possível. Eu já tinha decidido como seria todo o para-brisa. O desafio seguinte seria a parte traseira da cabine. O desenho não mostra como ela é. Então, eu vou deixar isso aberto à minha interpretação. Eu acabei de ter uma ideia de como vou usar a parte traseira da van, dividi-la ao meio e fazer duas. A porção com a janela traseira vai ficar aqui. E a porção inferior, com esse detalhe da chapa de metal da carroceria, vai ficar aqui. Como a cabine é muito mais estreita, toda a moldura da janela traseira e da vigia traseira terão que ser reconfiguradas. Seria ótimo cortar ao meio e colocar no lugar, mas todas as proporções se modificaram. Eu tirei todas as peças que sobraram no carro e as readaptei de uma forma que o mecanismo da dobradiça vai funcionar e a vigia traseira vai abrir e fechar suavemente, só que vai ser menor. E aí, você quer andar nesse negócio, não quer? Eu sei que eu quero. Aqui abre, entra uma brisa. Tem um bom espaço interno, cara. Vai funcionar numa boa. Essa, sem dúvida, foi a maior construção da segunda temporada. Uma enorme quantidade de fabricação para um veículo tão pequeno. O carro ficou demais. É um brinquedo que ganha vida. Mark está fora de si. Aliás, ele está animadaço com o carro. É a coisa mais maneira que eu já vi. Eu estou pilhado para amanhã. Tô louco para ver a primeira reação das pessoas quando o virem.
Até agora, não passou de uma peça estática. Johnny desenhou, estava parado na oficina, mas é um carro, está pronto para rodar. Hora de ir para a exposição de carros. Estamos aqui em Pomona, uma feira de trocas, a maior exposição do mundo. Sorria, tá ótimo. Pomona? Bela feira de trocas. Eu dei um rolê por aqui nessa manhã. A reação ao carro só tem sido positiva. Acho que é o carro mais maneiro da feira de trocas. É legal. É bem diferente. Eu adorei. Eu nunca tinha visto fora da oficina, até hoje. As janelas absolutamente brilham na luz do sol. Parecia um farol. Pessoas ficaram hipnotizadas, foram atraídas a ele e todo mundo se amarrou. Bom, eu diria que provavelmente é um dos hot rods mais diferentes que eu já vi aqui nos 30 anos que eu venho aqui. Tem muita coisa diferente aqui, mas aquele é sem igual. É a experiência de dirigir um carro de desenho animado, sabe? Se tiver um desses, vai se sentir assim. É maravilhoso, cara. Isso é um passo numa nova direção para mim, porque é o design mais radical que eu já trabalhei e foi ditado por um artista. Então, isso me deixou com vontade de fazer mais. A segunda temporada expandiu o papel do meu inspetor da oficina. O que você acha, Hellhound? Tem alguma coisa a dizer? Você não tá nem aí. Isso é uma descoberta. Ele tá muito envolvido no processo. Espera aí um segundinho. Eu acho que vamos ter que trocar a vasilha de água de alguém. Ele chegou até a oferecer algumas de suas posses certas vezes. Não fique tão preocupado, cara. Eu arrumo outra. Isso tornou tudo muito melhor. É? Vai ficar pronto para entrega? Sem resposta. Vai ficar aí encarando? Você não tá fazendo a sua parte. Ah, não. Eu vou arrumar o macaco. Vai ser muito mais interessante. Não, eu tô brincando. Versão brasileira Audiocorp. Hoje, em Mestre do Metal, o mestre da metalurgia, Ian Russell, relembra os melhores projetos da segunda temporada. Na segunda temporada, o objetivo foi levar os projetos mais além. Eu pensei que ficaria bom, mas ficou espetacular. Uau! Fiquei impressionado. Eu queria muito fazer coisas que nunca tinha feito antes, sacou? Me aventurar no grande desconhecido. Ele foi fundo nesse projeto. Eu estava pensando, ei, vou aprontar uma para esse cara. Isso é uma pilha de peças. Por isso você é o cara para esse projeto. Eu enfrentei com a cara e com a coragem. Mestre do Metal. Melhores projetos. Segunda temporada. O primeiro projeto que eu queria fazer era um Packard de 1948, que estava abandonado na oficina do meu amigo Dom. Eu queria transformá-lo numa caranga customizada para o meu amigo Tom. O maior desafio ao cortar o Packard era a corcunda na traseira do teto. E eu resolvi isso e mostrei ao Tom. Chegou o vizinho. E aí, cara? Uau! Arrumei um carro. Esse é o Packard, né? É. Eu fiquei muito animado ao ver o Packard na oficina. Eu liguei pro Ian e disse, e aí, eu tenho que ir aí, eu tenho que dar uma olhada nele. Foi só colocá-lo no chão e cortar a parte superior. Ele adorou. Agora que eu tô vendo pessoalmente, eu gostei como um 4 portas. Eu parei nos painéis do teto. O próximo passo agora é colocar na roda inglesa e depois soldar tudo. Eu tenho uma maneira de trabalhar sozinho, mas aí, tem mais alguém na oficina, então vamos trabalhar. Poder trabalhar com o Ian hoje é algo muito, muito especial. É uma construção bastante complexa, criar um grande teto para um carro cortado. O mais importante é criar a linha do teto. Eu quero minimizar a quantidade de preenchimento na carroceria. Então, na verdade, é empurrar, segurar na posição e soldar para ficar no lugar. Sabe, é como os artigos que você lê nas revistas. Então, mandei ele para dentro do carro para segurar a chapa de metal. Eu teria que usar um monte de engenhocas para segurar o teto. Mas ele estava ali fazendo isso e estava animadaço. O Ian, na minha opinião, é o atual Ed Roth. Ed Roth foi um customizador radical muito inovador. O Ian está apenas tomando esse posto. O que esse equipamento faz é unir o metal, ou seja, ele cria uma cúpula.
Ian pensa diferente, não tá nem aí pro que os outros acham e constrói o que ele quer. Essa chapa aqui vai ficar cada vez mais curva à medida que tirarmos as marcas do martelo. Eu não tenho muita intimidade com a roda inglesa. Eu só usei algumas vezes. A Eastwood tem um modelo simples, portátil, e funcionou muito bem. Podemos? Vai. Eu soldei a chapa de metal no lugar. É isso. Esse é o carro. A linha foi estabelecida. É só uma questão de acabamento. Se você gostou, vamos nessa. Eu vou montar tudo e partir para a próxima. Mandou muito bem. Assim que acertamos o teto, Tom teve que sair. Então eu tinha que pintar e terminá-lo, porque eu queria mostrar para ele o carro completo e pronto para dirigir. Quando eu sentei no Packard, cara, sei lá, foi uma sensação indescritível, é muito legal. Eu tô pronto pra ir nessa, cara. E eu sou um cara maneiro porque eu vou dirigir aquele carro. Essa foi uma experiência muito emocionante. Nós tiramos o carro da oficina e eu tava com muita raiva. Eu achava que nós estávamos indo na direção errada, mas eu consegui. É indescritível. Nem sei dizer o quanto eu tô grato, porque não há palavras para expressar isso. Aliás, entrar no carro e poder cruzar os boulevards com um grande sorriso no rosto, não há como expressar o quanto eu tava animado lá. É um carro legal e eu não vejo a hora de exibi-lo. Tom me ajudou com um monte de coisas no passado. Então, fazer todo esse esforço extra valeu a pena. Ele tá muito feliz com o resultado final. O Packard não apenas foi finalizado e entregue, mas como é um projeto em evolução. Ele está na oficina agora e estamos desenvolvendo algo totalmente novo. O próximo projeto foi para o meu amigo Victor, e quem sabe o que virá pela porta. Ele sempre tem um monte de ideias malucas. Victor chegou com um monte de plantas e metralhando informação. Outra noite eu estava pensando em um projeto que eu preciso. Eu tenho uma locadora de plantas e flores. Preciso de um carro pequeno que chame atenção para o meu negócio. Algo que as pessoas vejam e pensem, que negócio é esse? Se o Victor quer espetáculo, veio ao lugar certo. Victor queria construir um kit car Volkswagen, chamado Bunny Bug, e ele achou plantas antigas. Mas lembre-se, como em tudo que fazemos, isso não significa nada. Significa que alguém construiu algo assim, então o nosso não pode ser assim. Nós vamos pegar essas plantas e turbinar o carro. Vai ser totalmente incrível. É claro que vai ficar legal. A primeira coisa que eu precisava fazer era construir o chassi para a carroceria. Ele já tinha um chassi encurtado de Kombi, mas não tinha estrutura para parte do kit. O problema desse veículo é que ele é como uma ameaça tripla. Ele vai andar por aí com um visual maneiro, quando estacionado causará o mesmo impacto, e em seguida as laterais dobram e ainda pode andar por aí. É uma ameaça quádrupla. Faz 4 coisas muito bem. Eu já tinha feito toda a estrutura da carroceria e queria muito mostrar ao Victor. Há sempre uma competição amigável entre a gente. Eu queria mostrar meu conceito e convencê-lo. E aí? Assim que eu entrei, como sempre, havia sido feito mais do que eu esperava. Eu adorei o ângulo que você fez. Estive pensando e sonhando com isso também desde que saí e eu queria... Sabe, deixar bem inclinado. Eu não sabia se para trás ou para frente, mas você leu a minha mente. Em vez de fazer as portas como o plano que mostrou, ela abre para cima, as duas. Ficou demais, ele no letreiro Ultra Greens quando você estacionar. Ficou bom pra caramba. Eu estava pensando, ei, vou aprontar uma pra esse cara. Eu vou querer que ele faça algo que levante pra mostrar o meu letreiro e aí eu entro e é só levantar a porta e o meu letreiro vai aparecer. O cara leu meu pensamento. E é isso mesmo, ficou muito louco, é. Aquele projeto foi muito inspirado e rápido. Eu fiz o acabamento e preparei para pintura e interior. Não fazíamos ideia do que essa coisa viria a ser. Está além de minhas expectativas. Não é um carro de exposição. É um utilitário que eu levei ao próximo nível. Ele vai ficar todo sujo e andar na lama. Tivemos sorte com o motor. Ele é demais. Tudo acabou funcionando muito bem. Ele anda pra caramba.
Eu queria que ele não fosse embora. Eu acabei me apegando a ele. Poder dirigir ele pela primeira vez foi muito legal. Ficou perfeito. Eu tenho certeza que o Victor vai usar esse carro em mais lugares do que apenas no trabalho. Então, além da pintura, o Victor caprichou no interior. Ele fez o interior com vinil personalizado em 2 tons, banco especial em dourado e verde. Ele tem um volante personalizado, ele colocou grama sintética no interior em vez de carpete. O carro ficou uma beleza. O motivo pelo qual eu e Ian trabalhamos tão bem é porque ele é criativo. O que eu mais gostei é que é um conceito único. Você não vai levá-lo a uma exposição de carros e compará-lo com nada. Então, há uma certa liberdade nisso. O meu amigo Jack tinha uma picape Econoline customizada há anos. Ele tinha algumas ideias muito radicais que queria levar ainda mais adiante. Vamos ter que tirar mais ou menos isso do meio e eu quero que o teto seja mais baixo, dessa altura. O Jack me pegou totalmente desprevenido nesse projeto. Eu estava pensando num esquema de cores radical, sabe? E ele estava falando em cortar a picape. Então você quer cortar a carroceria inteira? É. Como está, já é uma bela de uma picape, cara. Eu sei. Tem certeza que não quer fazer isso em outra? Essa aí é... Não. Tem que ser essa aí mesmo. Jack me mostrou os desenhos que ele tinha e começamos a trabalhar. Tivemos que modificar quase todos os painéis. Geralmente eu fico na retaguarda, avaliando tudo. E essa é uma grande vantagem em ter outro profissional trabalhando. Você tem 4 olhos em vez de 2. Ainda tem que descer mais. A medida de um fio de cabelo. É 3 milímetros. Eu não tenho cabelo. É isso aí, melhorou. A grande vantagem sobre como o Jack pensa num projeto é... ele não fica em dúvida sobre o que ele quer. Ele diz sim ou não. Bem eficiente. E é disso que eu gosto. Tomar uma decisão, mantê-la e seguir em frente. Assim que chegamos à janela traseira, o Jack deixou tudo por minha conta. Então eu fui trabalhar nela e deixar bonita. Isso foi, no mínimo, um desafio. Gostei do que fez com a janela. Ficou lindo, hein? Eu gostei muito do resultado da traseira do teto, e aí o Jack mostrou as lanternas traseiras que ele queria usar. Caramba, essas lanternas são gigantescas. De onde você tirou esse negócio? Eu nunca vi nada assim. Ele era de um Chrysler 70. Eu achei no ferro velho. Ele olhou e perguntou, que negócio é esse aí? E eu disse, vamos experimentar, vamos colocar os 2 juntos e ver se encaixam na picape. Sabe, as lanternas traseiras são um pouco diferentes do que eu pensei. Eu achei que faríamos buracos e colocaríamos a outra de volta. Não tem não. Então você vai modificar todo o projeto da traseira da picape também? Eu tô vendo. Pois é, eu sou assim mesmo, né? Isso meio que muda tudo. Eu não sei onde ele quer chegar com isso. Vamos ter que dar um jeito. Para deixar aquelas imensas lanternas legais, eu tive que embuti-las na traseira da picape. Jack e eu não tínhamos conversado a respeito disso, então eu corri o risco. Eu espero que ele goste. E aí? Eita! O que acha? Vai ficar legal? Só porque fiquei fora 1 ou 2 dias, olha o que acontece. Que beleza, hein? Nossa! Só tem uma coisa errada. O que é? Tá de cabeça pra baixo. Não, não é brincadeira. Tá. Eu coloquei o contrário, não é mas... brincadeira. Eu falei, peraí, parecendo um sorriso. tá perfeita. Quando eu entrei e olhei as lanternas, fiquei chocado. Achei que ficaria legal, mas ficou espetacular. Me amarrei. Eu não acredito que em 3 semanas chegamos assim tão longe. Ficou muito bom. Do cacete. A câmera não para até o Jack sossegar. Quando a câmera digital está em cena, nós sabemos que estamos no caminho certo. Estamos falando o mesmo idioma com todos os elementos de fabricação do projeto, mas o fundamental é o detalhe da pintura. Estamos fazendo algo muito radical e temos opiniões diferentes sobre qual deve ser a cor. Essa cor aqui é laranja pôr do sol. Eu tenho uma ideia para essa cor. Parece um pôr do sol. Fui eu que comprei um galão dela e é a cor que vamos usar. Essa cor no metálico, um belo metálico. Vamos ter que acrescentar alguma coisa.